Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham nesse canal do YouTube, canal Professor Pedro Czai. É uma alegria partilhar com vocês. Nós iniciamos este canal há uma semana e queremos partilhar temas que vão mexer com a sua vida e com este país chamado Brasil. E vocês que também têm acesso à nossa rede social do Facebook, que são mais de 100 mil, acompanham também no nosso canal do YouTube. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que vai impactar na vida de vocês e com certeza nos filhos e nos netos de vocês, que é o tema da reforma da Previdência. E eu tenho a grata alegria de ter aqui ao meu lado uma das lideranças mais preparadas na Comissão Especial da Previdência, que tenho a alegria de ser coordenado por ele na bancada do nosso partido, deputado federal, médico, com vários mandatos aqui de deputado federal, já foi líder do governo aqui no Congresso Nacional, o deputado Henrique Fontana. Então, Henrique, quero te agradecer a oportunidade de estar conversando contigo e vamos falar de um tema. Podíamos falar de todos os temas da reforma da Previdência, mas hoje eu queria conversar contigo sobre, para mim, o que é o tema central, que é o coração da proposta do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que é o regime de capitalização. Que bicho é esse? Regime de capitalização. É previdência pública? É previdência privada? É aperfeiçoar esta proposta que hoje existe no Brasil? Ou é destruir esta proposta e construir outra no lugar? Pedro, primeiro que a recíproca é verdadeira, né? Tu também vai participar do nosso canal, né? Esse programa boa. Nós vamos transmitir em rede. Em não rede. Não chega a ser uma rede tão potente como a Globo, ainda mais devagarinho vai ficando, né? Pedro, nós temos que ir expandindo e, aliás, pedir para as pessoas que nos acompanham no Facebook, como tu também tens em torno de 100 mil pessoas que te acompanham, nós também no nosso mandato, nós vamos colocar no nosso YouTube esse nosso bate-papo, mas pedir que elas entrem e acompanhem o nosso canal, porque a gente sempre vai estar colocando vídeos de temas atuais e mostrando nestes dois canais, no canal do professor Pedro Czai e no nosso canal do deputado Henrique Fontana, coisas que a mídia tradicional não coloca. Tá? E o Pedro, eu também quero dar esse depoimento aqui, é um grande amigo que eu tenho aqui no parlamento, são muitos anos de convívio. É uma pessoa extremamente honrada, dedicada e que tem lado na política. E a política brasileira está precisando exatamente de pessoas que tenham lado. E o nosso lado, estamos os dois lutando na mesma trincheira, é lutar ao lado dos mais pobres, dos trabalhadores, lutar contra a desigualdade social. E isto tem tudo a ver, né, com aquilo que nós vamos conversar aqui. Então, Pedro, quando tu pergunta, Henrique, o que tu diz sinteticamente, depois a gente vai desdobrando sobre esta parte da proposta que é o coração da proposta do Bolsonaro e do Paulo Guedes. A capitalização, que na realidade é a tentativa de privatização da previdência pública no país, como nós a conhecemos hoje, solidária, com financiamento tripartite, depois vamos falar desses detalhes. Mas isso aqui é o seguinte, para quem está assistindo o canal, é assim, ó, ou terá previdência ou não terá previdência no futuro. Porque a capitalização significa tu terminares com o sistema de previdência como ele é hoje. Só para abrir a coisa mais importante para o nosso internauta que está acompanhando esse nosso bate-papo. Hoje o sistema de previdência que garante a sua aposentadoria futura ou a aposentadoria do senhor que é aposentado e está nos assistindo, ele foi e é financiado por três esforços, três partes. O próprio trabalhador desconta no seu contra-cheque, ou o agricultor, quando tira uma nota de venda, ele desconta também ali daquilo que ele vendeu para o fundo rural. Uma segunda parte é paga pelos empresários, pela empresa, porque a força de trabalho de cada um de vocês é que move a economia. A empresa é importante, evidente que é, mas as máquinas que estão lá, o prédio, etc., de nada adiantaria se o trabalhador não fizesse aquelas máquinas funcionar. Então é assim que o mundo organizou uma previdência solidária. O trabalhador, aquele que, vamos dizer assim, acumula a riqueza
em cima deste trabalho de cada um dos trabalhadores, o empresário, ele tem que contribuir com a Previdência. Ele tem que garantir um futuro digno para quando o trabalhador, o senhor, a senhora, o jovem que está nos ouvindo, não tiver mais força de trabalho. Porque um dia a força de trabalho termina, gente. E neste dia nós não podemos depender de favor, ou de um filho, ou de um parente, ou de uma esmola. Nós temos que ter o direito que nós conquistamos ao longo da vida. E a terceira parte, né, Pedro, é a solidariedade de toda a sociedade, que paga um conjunto de impostos para a Seguridade Social, aí entra o COFINS, outros impostos, ou seja, onde todos nós pagamos para que todos possam ter uma aposentadoria digna. O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem fazer? Esta cesta de impostos solidários sai fora, a empresa não contribui mais, por isso que os empresários, a maioria, sim, de forma inclusive bastante limitada, mas estão apoiando, porque eles não percebem que o prejuízo será deles mesmos. E ele diz o seguinte: o senhor trabalhador, vire-se com a sua própria aposentadoria. O senhor vai ter que fazer uma conta de poupança da sua própria aposentadoria. Ora, gente, o senhor e a senhora acreditam que alguém, ou o senhor que ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, pode sozinho poupar dinheiro para ter o mesmo salário que o senhor tem hoje durante 15 anos depois de aposentado? Jamais. É isso que aconteceu lá no Chile. Ficou só o trabalhador sozinho depositando nas contas destes bancos e fundos. Depois nós vamos falar desse detalhe, talvez o Pedro possa explicar isso aí, o risco que é largar todo esse dinheiro na mão dos bancos, porque banco pode quebrar, né, Pedro? Mas além disso, se é tu sozinho, eu sempre faço uma conta simples, Pedro, e depois acho que é interessante tu explicar esse risco todo que é tirar do INSS tradicional, que nunca atrasou um dia a aposentadoria de ninguém, e largar na mão dos bancos. Mas eu faço uma conta bem simples. Se o senhor poupar 10% do seu salário, que já é um sufoco, sim, se o senhor nunca for desempregado, durante 40 anos tivesse emprego todos os meses, que não é verdade, que a maioria do trabalhador fica desempregado um período. E aí se tu poupasse 10% durante 40 anos, 10% de 40 anos é 4 anos. Então tu passaria 40 anos poupando para ter dinheiro para 4 anos só de aposentadoria. Sim, e aí eu acho que você fala bem, porque 10% sobre um salário mínimo dá uns quase, está R$100. Se isso, colocar R$1.000. Isso. 40 anos dá R$40.000. Isso. Mesmo que o fundo te valorizou mais 8.000, dá 48.000. Essa valorização é pouca, né? Porque mesmo eles cobram um monte de taxa também, né? Mesmo que valorizou, 48.000 dividido por R$1.000 para ganhar de salário mínimo de aposentadoria, dá 4 anos. 4 anos. Ou divide em 10, se a tua expectativa de sobrevivência... Ou faz como é lá no Chile, né? Sim, a expectativa de sobrevivência... Não, vou viver 10 anos. Então tu divide 48.000 por 10 anos. 10 anos dá R$400. Mais ou menos o que está na Argentina, na Bolívia, no Chile, que é meio salário mínimo. Compreender isso é para mostrar que não é poupança, não é seguro o regime de capitalização. E o que é mais grave, né, Henrique? Nesse exemplo que você fala, do regime de capitalização, dos 30 países que implantaram, 18 já voltaram atrás porque fracassaram. Segundo, parte desses países não consegue recuar e voltar atrás porque esse dinheiro não está no país, como na Argentina ou como no Chile, porque está investido em países estrangeiros, porque esses fundos privados são quase todos estrangeiros, em títulos de outros países, portanto não investe na economia local. Então acho que um outro jeito, e uma pergunta que eu queria, do regime de capitalização, além de desmontar e privatizar a previdência pública. Segundo, não garante para aquele que vai contribuir ao longo de 40 anos, só a sua contribuição garantir uma aposentadoria decente. Nos 30 países está demonstrado no exemplo que nós damos. Terceiro, como ficam os atuais aposentados? Como fica os que hoje estão na ativa? Você não vai ter mais o patrão, não vai ter mais a contribuição do governo, não vai ter mais a contribuição dos trabalhadores que vão entrar no mundo do trabalho, os que estão na ativa também vão perder. Por quê? Porque não vai ter quem financia a atual previdência. Por isso que eles estão colocando lá na Constituição que não precisará nem aumentar a própria inflação. Então quem está aposentado vai perder poder aquisitivo, quem está na ativa vai perder, e esses que você coloca da nova previdência, que estão chamando de nova,
não é nova, é o desmonte da atual previdência para uma previdência privada. E aí, não sei Rio Grande do Sul, Henrique, quem sabe tu tem o dado. Eu tenho o dado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, os aposentados de Santa Catarina recebem 20 bilhões de reais por ano. Onde é que os aposentados catarinenses gastam? Gastam no comércio local, gastam lá no município. Compra comida, compra sapato, compra remédio, compra roupa, compra material de construção, compra insumo para agricultura. Quando tu privatiza a previdência, esse dinheiro vai para banco. Banco não gosta de gente. Banco gosta é do dinheiro da gente. E centraliza esse dinheiro. Tu tira da economia o dinheiro. Será que não é o Paulo Banqueiro Guedes, preocupado com os banqueiros na reforma da Previdência? E vamos falar do ponto de vista capitalista, nem da esquerda, nem de uma outra proposta. O capitalismo especulativo não está desmontando o capitalismo produtivo? E aí vai resolver o problema da Previdência se capitalizar? E diz que tem déficit. O regime de capitalização equilibra a Previdência ou produz mais déficit na Previdência, Henrique? Olha, Pedro, tu abordaste um negócio que eu gosto muito de falar sobre ele, né? Porque às vezes tem pessoas que não, o mercado está nervoso com tal decisão, o mercado não aceita. E eu costumo dizer assim, vem cá, gente, vamos com calma. O que é o mercado? Uma coisa é o mercado especulativo que nasceu deste processo que o Pedro acaba de falar, que é o que a gente chama de uma financeirização da economia global. O que é isso trocado em miúdos? É muito simples de entender. Não precisa ser um economista. A financiarização da economia é um grupo cada vez menor de pessoas que ganham bilhões de dólares especulando com papéis, fazendo uma espécie de cassino financeiro, todo um jogo de papéis, e eles ganham, portanto, sem trabalhar e sem produzir. É isso. Eles dizem, na verdade, que eles seriam os financiadores da atividade produtiva. Não. O que está acontecendo é o seguinte: cada vez se ganha menos dinheiro neste capitalismo financeirizado produzindo, quer dizer, produzindo um queijo, produzindo um saco de milho, produzindo um móvel, produzindo uma camisa, uma jaqueta, vendendo um serviço, né? Que esse é o capitalismo, inclusive, que gera riqueza, gera emprego. Então, este mercado que gera emprego, gera riqueza, ele depende do poder de compra das pessoas. E esse mercado aqui da especulação financeira, ele só depende de ter dinheiro para ficar jogando com o dinheiro nos papéis. Volta e meia, dá-lhe um baque nisso aqui, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi que iniciou toda essa crise do capitalismo atual, e aí uma riqueza que valia, por exemplo, 100 bilhões, da noite para o dia ela perde metade do valor, baixa para 50. Sabe por que eu expliquei tudo isso, Pedro? Porque esses fundos que eles querem colocar na capitalização, eles vão botar no banco, gente, e eles vão aplicar nesses papéis. Se uma hora dá uma crise, o papel que valia 1.000 passa a valer 500, qual é o problema para o senhor que quer uma aposentadoria no futuro? O senhor não é um especulador. Então a aposentadoria não se presta para especulação, porque isso pode significar o seguinte: o senhor estava contribuindo para se aposentar por 2.000, bate uma crise dessas, em um mês a metade do dinheiro do fundo aquele pode virar pó, e tu, em vez de 2.000, passa a ter direito a te aposentar por 1.000. Pode acontecer coisa pior. Porque o senhor e a senhora devem lembrar, lá em Santa Catarina tinha agência do Banco Sul Brasileiro, não tinha, Pedro, também? Tinha, Sul Brasileiro. O Banco Sul Brasileiro faliu. Faliu. Quantos desses Montepios que venderam previdência privada faliram? Que o senhor conhece, a senhora? Pega diz uns para mim aí, Pedro. A Varig e a VASP. A Varig é do Rio Grande do Sul. Isso. Faliu. O fundo deles faliu. E o fundo da Varig e da VASP colocaram dinheiro numa empresa em Chapecó Alimentos, que também faliu. Isso. E os trabalhadores ficaram sem aposentadoria. Sem aposentadoria. Então, gente, uma coisa é para quem está atrás de investimento para ter uma aposentadoria de 10, 15, 20, 30 mil. Outra coisa é o que eu e o Pedro estamos falando aqui com vocês, que tem que ser um regime público, que é a aposentadoria de quem vai ganhar R$1.000, R$1.500, R$2.000. Isso tem que ter a segurança pública. Todas as décadas que tem de INSS, nunca atrasou um dia uma aposentadoria. Todas as décadas que tem de INSS, ninguém ganha menos do que o salário mínimo. Agora, Pedro, tu falou outra frase que eu quero reforçar. Eu sei que nosso tempo está aqui se esgotando, mas
O outro dia uma pessoa, não, mas eu estou aposentado, deputado Fontana. Sim. Eu não tenho nada que ver com essa proposta aí. O senhor tem tudo a ver. Porque eles retiraram da Constituição, na proposta, um artigo que diz o seguinte, que todos os anos o governo vai ter que repor a inflação na sua aposentadoria. Por que eles querem retirar da Constituição esse artigo? Eles não retiraram, ainda não foi votado. Sim. Se depender do nosso voto, eles não vão retirar. E eu tenho muita esperança de derrotar esta anti-reforma da Previdência, que não é salvação para a economia brasileira. Mas eu estava dizendo aqui, Pedro, o que acontece com os atuais? Se os novos que entram no mercado de trabalho não vão mais contribuir solidariamente para o regime do INSS, vai faltar dinheiro para pagar as atuais aposentadorias. O Paulo Guedes e o Bolsonaro estão dizendo que eles vão tirar dinheiro de um outro lugar. O senhor não prefere a segurança de continuar com o mesmo sistema e que o seu filho siga contribuindo para o mesmo regime de previdência que lhe aposentou, para que um dia o seu filho possa se aposentar e o seu neto esteja contribuindo para se aposentar e assim vai rodando a roda da vida solidariamente? Porque essa ideia é dizer, cada um para si e Deus para todos, tem a frase popular aquela, mas na Previdência Deus não participa. É isso aí. Se deixar cada um para si, os mais pobres vão ficar sem aposentadoria e só os mais ricos é que vão se aposentar, porque sim, pode entrar no mercado especulativo, fazer seus investimentos. Nós queremos garantir previdência segura para o agricultor, para quem recebe um BPC, para quem é um servidor público e ganha 3, 4, 5 mil reais, para quem está no regime geral da Previdência. A capitalização serve para aposentadorias maiores, a partir do teto da Previdência. É isso. Que, aliás, nós inclusive fizemos reformas nesse sentido. O que eles querem agora é passar, é minha última frase, depois volta para o Pedro, que tu perguntou se o Paulo Banqueiro Guedes, eu gostei desse apelido dele, porque de fato ele está de passagem na gestão pública. Sim. Ele não gosta da gestão pública, ele está ali porque ele quer encaminhar a venda do patrimônio brasileiro e quer aplicar o fundamentalismo liberal e, dentre outras coisas, quer privatizar a Previdência. Sabe quanto que o nosso INSS arrecada por ano, gente, das nossas contribuições e mais a contribuição dos empregadores, das empresas? 391 bilhões de reais. Em 10 anos, isso aí dá 3 trilhões 910 bilhões de reais que hoje podem ser investidos em um conjunto de questões de interesse do país e estar ali para pagar as aposentadorias quando precisa, porque a Previdência não está quebrada. Tanto não está quebrada que os bancos querem muito receber este valor aqui. Eles querem colocar na conta do Bradesco, do Itaú, de outros bancos, esses 391 bilhões por ano, para eles ganharem bastante dinheiro especulando com esse dinheiro que é dos brasileiros. Eu acho que o Henrique Fontana termina o seu raciocínio na melhor síntese, que não é a Previdência que vai equilibrar a economia, mas é a política econômica que vai gerar emprego, crescimento, colocar crédito dos banqueiros no setor produtivo, que vai gerar 6, 7, 10 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho para equilibrar cada vez mais a nossa Previdência. Portanto, a proposta do governo não é equilibrar a Previdência. Pelo contrário, é desmontar e destruir o direito de você se aposentar bem, como dos teus pais, como da tua mãe. Por isso nós vamos fazer reação, mobilização e resistência. Dia 14 de junho, não deixa de se manifestar. Eu estou muito feliz em Santa Catarina, Henrique, que 66% dos catarinenses são contra a reforma da Previdência. Provavelmente o mesmo percentual dos gaúchos também são contra a reforma da Previdência. Só 34 são a favor. Por isso que esses 66 precisam ir para a rua. Precisam mostrar para os deputados federais desse país que você tem o direito de envelhecer com um mínimo de dignidade, ter o direito à saúde, ter o direito à assistência ou ter direito à seguridade social. Por isso, participe do nosso canal, professor Pedro Ksai, participe do canal do Henrique Fontana, dessa grande liderança que eu tenho o maior orgulho de ser amigo e companheiro. E quando Henrique diz que nós temos lado, sabe por que nós temos lado? Nós estamos do lado daqueles que o governo quer tirar 1 trilhão e 12 bilhões de 1,2 bilhões, que não são os privilegiados.
são os agricultores, são os que ganham até R$ 1.371, são os do abono que ganham de 2 a 1 salário mínimo, ou são do BPC que ganham até 1/4 salário mínimo. 34 bilhões, 169 bilhões, 807 bilhões. São dos que ganham de 2 salários mínimos para baixo. É deste lado que nós estamos. Por isso, aos trabalhadores, né, do campo e da cidade, vamos participar e vamos mobilizar. 14/6 é paralisação nacional. Henrique Fontana aí, ó, obrigado pela tua participação. Vamos fazer enfrentamento, vamos fazer a resistência. Derrotamos a proposta do Bolsonaro. Não, nós derrotamos a proposta do Temer. Agora, com a sua força, com a sua pressão, nós vamos derrotar a proposta do Bolsonaro. Pedro, sabe o que a gente tem dito? Nós estamos indo aqui para o fim do programa, eu peguei na mão para mostrar para as pessoas, isso aqui é a PEC 6. Isso, olha aí. 66 páginas, certo? Aqui está cheio de maldade contra os mais pobres. E tanto é verdade que eu e o Pedro, nós não somos contra reformar a Previdência. Nós votamos, quem é que vai ser contra reformar alguma coisa para melhor? Então esse maniqueísmo que o governo quer fazer, Paulo Guedes assim, essa turma é do contra, eles só são contra. Não, se for uma proposta justa, por exemplo, se for para votar uma reforma tributária, para cobrar um imposto sobre lucros e dividendos, que o Brasil é um dos únicos 2 países do mundo que não cobra. Então aqui no Brasil o diretor acionista do Banco Itaú, eu estou fazendo propaganda de graça para o Itaú e para o Bradesco aqui, Pedro, mas então o diretor-presidente do Itaú, que retirou ele pode 9 bilhões ano passado. 9 bi, ele tirou do banco. Eu não tinha esse dado, eu estava deixando de barato, estava achando que ele ganhava uns 500 milhões por ano só. Ele retirou do Banco Itaú, o do Itaú 9 bilhões. Bom, então, e quanto que ele pagou de imposto? 0. E se você ganha 2 mil ou mais, está lá na tua conta. E aí, Pedro, sabe o que eu queria mostrar que antes de encerrar minha participação ali, porque agora essa aí eu não tinha. Vê como é importante assistir o canal do professor Pedro Guizai, que eu ando lendo muito sobre a Previdência, sobre reforma tributária, e não sabia que o coitadinho do diretor-presidente do Banco Itaú, o Fontana estava moderado, achando que ele ganhava uns 500 milhões por ano. Ele tirou 9 bilhões. Ele ganhou 18 vezes mais do que o exemplo que o Fontana estava dando. Agora eu corrigi o exemplo. Então, Pedro, eu peguei aqui... E tornado público pelo Garbas, ex-ministro da Previdência. Olha aqui o que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem. Isso aqui está é a página 66 da proposta do governo. E aqui a gente está falando muito do trilhão, né? Que o Paulo Guedes é o ministro do trilhão, mas não é do trilhão. Em 20 anos, ele quer retirar 4 trilhões, 497 bilhões. Vou repetir. Se estão dando foco bom, a máquina do nosso cara é boa ali, Pedro. Se vão ver, você vai dar foco aqui. Vai. 4 trilhões, 497 bilhões ele quer retirar do bolso de aposentados atuais ou de aposentados futuros, tipo a senhora que é uma agricultora, que está com 54 anos, que ia se aposentar daqui a um ano, ganhando um salário mínimo, ele quer que a senhora espere mais 5 anos para se aposentar e, portanto, quer retirar em torno de 60 mil reais do seu bolso para botar nesse valor aqui. E essas duas colunas aqui, ó, Pedro, que é o regime geral da Previdência e eles dão um nome pomposo, né? Mas eu explico bem para o senhor. Assistência básica e focalização do abono salarial. Tudo isso aqui, gente, é BPC, Aposentadoria Rural e o Regime Geral da Previdência. Então, deste povo que se aposenta ganhando R$1.000, R$1.500, R$2.000, às vezes alguém consegue 3 mil, deste povo eles querem tirar 4 trilhões e 100 bilhões de reais, ou seja, 94% do recurso que eles querem retirar do bolso dos brasileiros com esta proposta, com esta PEC 6, que esta eu e o Pedro, e esta que nós não apoiamos e não votamos, porque se for outra coisa podemos estudar, mas eles são tão covardes que tiram esses 4 trilhões e 100, querem tirar, e nós vamos lutar para que eles não tirem, mas eles não têm coragem de botar para votar aqui o imposto esse de lucros e dividendos para esse diretor-presidente do Itaú que ganhou 9 bi. Sim. Se ele pagasse 20%, ele teria que pagar pelo menos 1 bi e 800. E ainda sobraria 7 bilhões e 200 milhões.
E para ele depois fazer como o dono da van lá, né? Que está devendo para o governo, não paga para o povo brasileiro que deve. Jatinho, aquele reacionário da van, que eu tenho dito para as pessoas, quem defende a democracia, pelo amor de Deus, não compre na van. Né? Porque um reacionário daqueles ali, e aí não paga os impostos que deve para garantir a aposentadoria e vai lá comprar um jatinho com o nosso dinheiro. É esse tipo de coisa que tem que terminar no Brasil. Combater privilégio é corrigir esse tipo de coisa. Não tirar a aposentadoria do agricultor, da pessoa que recebe, da professora, de quem recebe um BPC de um salário mínimo. Mas esse teu canal é forte, hein, Pedro? Nós empolgamos aqui. Obrigado, Henrique. Um abraço, gente. Não esqueça, acesse o nosso canal, se inscreva no canal desse meu grande companheiro e amigo, com maior dignidade ao longo de sua história, Henrique Fontana. E assim vamos partilhando sentimentos, partilhando posições, partilhando o futuro. E o futuro, nesse momento, é derrotar esta proposta do Guedes, né, e do Bolsonaro da reforma da Previdência. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Henrique Fontana. Valeu, Pedro. Tamo junto. Tamo junto.